Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Amém. Se assente por um instantinho aí, nós vamos... Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa rica oportunidade, amém? De poder estar falando na nossa sede. Pois é um privilégio para qualquer obreiro poder pregar na sua própria sede. Agradecer ao nosso pastor Dejaí, amém? Tem sido um pai, tem sido um grande incentivador para nós, no meio das lutas e no meio das guerras. Deus abençoe sua vida, pastor Dejaí. Deus abençoe também nosso amigo pastor Valdir, pela ponte, por fazer a comunicação para nos trazer até aqui. Amém? Eu quero pegar uma carona naquilo que o pastor Brian começou a pregar. Amém? Quero voltar 2 capítulos antes, onde ele leu. O livro é o de 1 Samuel. E o capítulo é o 1. Glória a Deus. Vai procurando e vai glorificando. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o 1. O versículo é o de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Versículo 3, todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Subia, pois, este homem, Eucana, de sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em guarde bem essa palavra, Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Vamos ler todos juntos, versículo 3, toda a igreja. Eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3, a igreja. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, os 2 filhos de Eli. Irmãos, a igreja, de um modo geral, o que ela foi escolhida, instituída por Deus, para pelo menos 2 grandes propósitos na face da terra. O primeiro grande propósito da igreja na terra é que ela venha glorificar o nome de Jesus em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, seja ela qual for. A igreja do Senhor na terra tem a obrigação de glorificar o nome do Senhor Jesus. Uma igreja onde Jesus não é o centro, uma igreja onde Jesus não é o pilar principal, uma igreja onde Jesus não é a principal estrutura do povo, nós não podemos considerar igreja. Então, o primeiro grande propósito da igreja da terra é glorificar o nome do Senhor. Segundo grande propósito da igreja do Senhor na face da terra é fazer com que pecadores, com que homens e mulheres que estão totalmente perdidos na sua vida cotidiana, sejam convertidos a Jesus, sejam levados a Jesus, através da pregação e da exposição da palavra de Deus. Esses são os 2 mínimos propósitos da igreja. Está certo que tem vários outros, mas vamos classificar pelo menos esses 2. Primeiro, glorificar a Jesus. E segundo, levar pecadores ao arrependimento e diante do trono de Deus. E infelizmente, irmãos, na época em que nós estamos aqui, dentro do contexto que nós acabamos de ler,
a igreja de Siló estava deixando a desejar para com a glória de Deus na face dessa terra. A igreja que estava em Siló estava passando por uma apostasia espiritual muito grande. O povo tinha se afastado do Senhor. Ainda que tinha uma minoria que queria servir e adorar a Deus, mas tinha também aqueles que estavam em eminência, aqueles que faziam parte da elite sacerdotal da época, não estavam cumprindo com os seus afazeres diante de Deus. E com isso a obra de Deus foi perecendo aos poucos. Com isso a obra de Deus foi deixando a desejar aos poucos. Com isso a igreja de Siló, a igreja que estava localizada em Siló, estava perdendo a glória. Estava perdendo a autoridade. Estava perdendo a comunhão. Estava perdendo a sensibilidade do Espírito. Estava perdendo a glória de Deus. E uma vez que a igreja perde a glória, perde a presença, perde a sensibilidade do Espírito, amados, a Bíblia diz que nós somos como sal insípido nessa terra, que só serve para ser pisado pelos homens. Não tem mais acordo, não tem mais negócio, porque a causa está perdida. Então a igreja de Siló, irmãos, a Bíblia diz que estava perdendo esse brilho da glória de Deus. Este povo já não tinha mais o prazer de adorar Deus por causa da elite, porque a própria elite fazia com que o povo desanimasse. Mas eu louvo a Deus que a elite que está sobre nós, a cobertura que está sobre nós, ainda nos incentiva a vir para os cultos, ainda nos incentiva a buscar ao Senhor em meio a toda essa pandemia que está acontecendo no mundo. Eu louvo a Deus porque a nossa elite ainda continua com as suas mãos levantadas e dizendo: o Senhor está conosco, vamos orar. O Senhor está conosco, vamos buscar. O Senhor está conosco, vamos continuar adorando, porque a vitória vai ser certa no nome daquele que fez os céus e a terra. A igreja de Siló perdeu o brilho, perdeu a glória, perdeu o contato com Deus. Eu quero classificar nessa noite pelo menos 3 coisas que a igreja de Siló perdeu e que Deus quer manter na igreja atual. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Irmão, Siló era a sede política e religiosa de Israel. Josué usou Siló. Os juízes, alguns deles usaram a cidade de Siló como sede. E agora Eli e os seus filhos eram os comandantes da época, os sacerdotes atuais. E aí o Senhor colocou no meu coração pelo menos 3 coisas que a igreja de Siló perdeu e que Deus quer recuperar ou manter na igreja atual. Eu quero que você abra a sua Bíblia, irmãos, não tem como a gente falar da palavra sem estar com ela aberta. Então você abra a sua Bíblia comigo no capítulo 1, versículo 9. Primeira coisa que a igreja de Siló perdeu está no versículo de número 9. Eu quero que você me acompanhe, a parte B do versículo 9. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Primeira coisa que a igreja de Siló perdeu, a Bíblia diz que Eli constantemente, diariamente, frequentemente estava assentado à porta do templo da casa do Senhor. Constantemente Eli colocava a sua cadeira na entrada da porta da casa do Senhor e ficava sentado. Ou seja, não havia uma melhora na vida de Eli, apesar de ele estar todos os dias na casa do Senhor.
Não havia uma melhora no comportamento de Eli, apesar de ele estar todos os dias na casa de Deus. Não havia uma melhora no comportamento, no caráter, na atitude. Ao contrário, irmãos, o esfriamento espiritual na vida daquele homem foi uma coisa que nos dá até medo de ler a história deste homem. Ou seja, ele estava todos os dias na casa do pai, mas a sua vida não mudava. Ele estava todos os dias na casa do pai, mas a sua vida cotidiana não mudava. Ele estava todos os dias na casa do Senhor, mas o seu caráter não mudava e não tomava atitudes para que houvesse uma melhora na sua vida. Em outras palavras, aquela igreja havia se tornado religiosa. Irmãos, e o negócio é tão sério que o que levava Eli à casa do Senhor já não era mais a presença de Deus. O que levava Eli à casa do Senhor já não era mais a vontade de sentir a glória de Deus. O que levava Eli à casa do Senhor era um simples cargo que ele possuía na carteirinha que ele tinha de membro da igreja. Então isso é um negócio muito sério, irmãos, quando a gente se torna religiosos. Quando a gente se torna pessoas constantes na igreja, mas na nossa vida não muda. Quando a gente se torna pessoas constantes na casa do Senhor, mas o nosso comportamento não muda. O nosso caráter não muda. Deus nos reuniu aqui nesta noite para dizer para mim, para dizer para você, que nós temos que ter uma melhora todos os dias na casa do Senhor. Eu não posso ser a mesma pessoa hoje que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu sou amanhã com relação ao ano passado, não. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que progredir, melhorar, aperfeiçoar aquilo que Deus colocou dentro do meu coração, da minha alma. Então a primeira coisa, irmãos, que a igreja de Siló estava passando era um grande esfriamento espiritual, porque o povo se tornou o quê? Religioso. Já não tinha melhora. Eu sempre falo para os irmãos, quem é você hoje com relação a ontem? Quem é você hoje com relação ao ano passado? Quem é você hoje com relação a 5, 10, 15 anos atrás? Você melhorou ou você piorou? Irmão, se piorou, faça-me o favor em nome de Jesus, de buscar a face do Senhor, para que Deus possa mudar a sua história, a sua trajetória, as suas circunstâncias, e o nome dele ser glorificado na sua vida. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo fala? Que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoar. Ele há de melhorar. Ele há de fazer com que fique melhor. Até que dia? Até ao dia em que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens. Deus te trouxe aqui nesta noite para que nós não venhamos cair no mesmo engano de Eli, mas para que nós possamos sair daqui melhores como seres humanos, servos de Deus e obreiros, para que nós possamos melhorar a cada dia, a cada momento. Não se acostume a ser a mesma pessoa que você foi ontem, mas seja melhor hoje, seja melhor amanhã, seja melhor a semana que vem, mas seja melhor para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Segunda coisa, irmãos, que a igreja de Siló perdeu e que Deus quer manter nos dias atuais, está no versículo de número 10, 12 e 14. Me acompanhe. Eu quero que você leia para mim, por favor. Versículo de número 10, primeiro, tá bom? Capítulo 1, versículo 10. Toda a igreja, 1, 2, 3. Irmãos, aqui é quem que está falando? Aliás, o escritor está falando de quem aqui? De Ana. Vou ler novamente para você entender. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, Ana estava passando uma situação, irmãos, que só Deus para dar vitória. Uma situação que talvez seja igual a que você entrou aqui nessa noite, amargurado, angustiado de alma, aflito, com vontade de largar tudo.
era como Ana estava. Versículo de número 12, eu quero que você me acompanhe para você entender o que Deus está falando. Versículo 12 diz assim, ó, e sucedeu que, perseverando Ana em orar perante o Senhor, Eli começou a prestar atenção à boca de Ana. Versículo 14, eu quero que toda a igreja leia para nós, por favor. Versículo 14, 1, 2, 3, a igreja. Irmãos, isso aqui é um obreiro da casa do Senhor. Ana caminhava, sabe quantas horas mais ou menos? Mais de 5 horas. Ela saía de Ramá e ia para Siló para poder adorar a Deus e colocar diante de Deus as angústias da sua alma. E quando ela está orando, o que ele fala para ela? Versículo 14, leia para mim novamente, por favor. Versículo 14, toda a igreja, 1, 2, 3. E disse-lhe... Irmãos, você caminhar 5 horas para chegar na casa do Senhor e ouvir um negócio desse da boca de um obreiro, é doloroso ou não é? Vocês estão entendendo como que estava a dimensão espiritual da igreja de Siló? Ou seja, a igreja de Siló já não tinha mais essa sensibilidade com os problemas alheios. Já não tinha mais essa sensibilidade com o outro que estava do seu lado. Já não tinha mais essa sensibilidade com a pessoa que está do seu lado. Eles estavam preocupados somente com ele mesmo, julgando as coisas por aparência. Julgando as coisas conforme os seus olhos viam que estavam vendo. Aí Ana, amargurada, irmãos, falou, meu Senhor, o Senhor não sabe a luta que eu estou passando. O Senhor não sabe a angústia de alma que eu estou enfrentando para estar neste lugar. Segunda coisa, irmãos, que Deus quer manter na igreja atual, ou recuperar se porventura nós perdemos, é ter essa sensibilidade de poder ajudar o outro, de estender as mãos para o outro. Eu gosto muito dessa passagem de Atos 28, quando Paulo chega na ilha de Malta. Tem uma fogueira acesa, está chovendo, está garoando, está frio. Aí Paulo percebe que a fogueira está se apagando. Aí ele começa a pegar gravetos e começa a alimentar a fogueira. Irmãos, qual que era a condição emocional de Paulo naquele momento? Ele estava indo para Roma para ser julgado e morto. Longe de família, sem dinheiro, sem emprego, sem família, sem esposa, sem filhos. Paulo estava destruído aos nossos olhos. Só que quando ele vê uma necessidade, e que essa necessidade pode atingir várias outras pessoas, ele não pensa 2 vezes, ele começa a alimentar as fogueiras, para que a fogueira não se apague. Deus está dizendo para nós, está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite, não olhe para a esquerda e não olhe para a direita, ainda que meia dúzia não te considere, não tem problema, mas continue alimentando as fogueiras do afeto, do amor, continue alimentando, porque quem vai te exaltar, quem vai te glorificar, é o nome do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Então o apóstolo Paulo falou, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão já era. Terceira coisa que a igreja de Siló perdeu e que Deus quer manter na igreja atual. Ou se porventura nós perdemos, Deus quer recuperar. Versículo de número 17 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17, versículo 29. Eu quero que você leia para mim, por favor. Versículo 17 do capítulo 2 de 1 Samuel. 1, 2, 3, a igreja. Desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 29. Toda a igreja. 1, 2, 3. E contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. Tá bom. Irmãos, terceira coisa que a igreja de
Siló perdeu e que Deus quer manter nos dias atuais. É que o povo já não respeitava mais e não considerava mais o culto ao Senhor. O povo, ou aliás, a liderança havia perdido a sensibilidade no que diz respeito ao culto do Senhor. Eles não valorizavam mais isso aqui, ó. Esses encontros semanais que a gente tem. Perdeu. Abandonaram os cultos. Abandonaram a casa do Senhor. Eu não estou dizendo por causa desse problema que nós estamos passando hoje, não. Isso já vem de um tempo. E Deus quer recuperar essa chama em nós. Esse prazer de continuar nos cultos, de continuar adorando, de continuar exaltando. O salmista fala que ele se alegra quando falam, vamos à casa do Senhor. E qual que é o seu sentimento quando falam para você, vamos para o culto hoje? O povo tinha perdido, irmãos, essa essência do culto, já não valorizavam mais o culto. E eu aprendi à luz da Bíblia Sagrada que um culto ele pode mudar a nossa história, a nossa trajetória e a circunstância da nossa vida. Como foi que Abraão recebeu o milagre lá no Moriá? Quando ele estava com Isaac pronto a ser sacrificado. Foi através do quê? Através do culto que ele ofereceu ao Senhor. Como foi que Josafá venceu a guerra diante daquele exército numeroso? Foi através do culto. Como foi que a própria Ana recebeu vitória da parte do Senhor? Foi na onde? Foi num culto, na igreja, lá em Siló. Como foi que Paulo e Silas recebeu vitória da parte de Deus quando estavam presos dentro da prisão? Foi através do que, igreja? Foi através de um culto. Como foi que Elias venceu os profetas lá no Monte de Carmelo? Foi através de um culto. Então por que você não vem para o culto quando as coisas estão difíceis? Por que você não vem para o culto quando as coisas estão ficando apertadas na sua vida? Se nós sabemos que um culto muda a nossa história, a nossa trajetória, nós temos que vir para o culto para adorar o Senhor. E essa geração de Eli perdeu, irmãos, perdeu completamente o prazer de adorar a Deus. Irmãos, vamos imaginar uma coisa, como é que estava Jesus antes de ir para a cruz? Vamos voltar um pouquinho? A Bíblia diz que Jesus estava angustiado até a morte. Jesus estava suando gotas de sangue. Eu não estou falando do Alex com medo. Eu estou falando do Criador de todas as coisas, aquele que se fez homem, suando gotas de sangue. A gente sabe, cientificamente falando, uma pessoa só soa gotas de sangue quando ela está num medo intenso, já passou do normal, já não é mais medo. É uma coisa fora do comum. Jesus estava angustiado até a morte, Jesus estava suando gotas de sangue, e ele mesmo ora por 3 vezes, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí a gente pensa, né? Se é eu, a gente tinha entrado dentro de uma caverna. Se é eu, nem para o culto ia. O que Jesus resolveu fazer naquela noite de quinta-feira? Ele chamou seus discípulos. Vamos ali. Onde que nós vamos, Senhor? Vamos oferecer um culto lá dentro do Getsemane. No momento da luta, irmãos, ó. Você quer correr, mas é no momento da luta, dentro do culto, na casa do Senhor, que você pode receber milagre da parte do Senhor. Aí Jesus foi para dentro do Getsemane com todas essas reações do seu corpo, com toda essa angústia que ele estava passando, esse medo, essa vontade de parar. 3 coisas aconteceram dentro daquele culto. Primeira, o anjo do Senhor apareceu e começou a confortar Jesus naquele momento. Para pensar, irmãos, imagine comigo, o Criador de todas as coisas, com vontade de parar. Aí chega um anjo e diz para ele assim, ó, vai dar tudo certo.
Fique em paz, Jesus. Vai ficar tudo no seu devido lugar. Você vai conseguir vencer essa prova. Segunda coisa que aconteceu naquele culto, irmãos. Jesus pegou-lhe e tomou posse da vida dele uma grande força espiritual. Você pode perceber no texto que ele mesmo fala para os seus discípulos. Vamos, porque vem até nós o traidor. O traidor já está a caminho. Vamos, se levante. Irmão, foi uma pessoa que estava com medo e agora cria essa força e fala, vamos ao encontro dele porque ele já está vindo. Terceira coisa que aconteceu dentro daquele Getsemane. A Bíblia diz que Jesus recebeu uma unção extraordinária. Uma unção extraordinária para poder suportar aquela cruz que estava diante dele. Porque quando os soldados chegaram perguntando por Jesus, o que ele falou? Sou eu. O que os soldados fizeram? Eles caíram para o chão. Imagina, irmãos, uma pessoa que entrou fraco na igreja, uma pessoa que entrou fraco dentro do Getsemane, e agora ele sai do culto fortificado, forte e abençoado. Você levanta as suas mãos para receber. Deus está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite, que através das lutas, através das dificuldades, quando tudo estiver indo ao contrário na sua vida, vem para o culto. Quando faltar alimento dentro da sua casa, vem para o culto. Quando as portas se fecharem para você, vem para o culto. Quando essa pandemia de coronavírus te assustar, vem para o culto, vem para o culto, vem para o culto. Porque é no culto que Deus dá vitória para o teu povo. Aplauda a palavra do Senhor nessa noite.